Olá, estamos aqui com a Soraya Andrade, né? E com a Elaine Montenegro. Soraya, que é do Rio de Janeiro, mais precisamente da cidade de Niterói, Soraya, é isso? Isso, correto, Niterói. Então, na cidade de Niterói, né? O lugar que tem a vista mais linda da cidade do Rio de Janeiro. É por aí, Soraya? Isso aí. A gente tem o privilégio de poder ver todo o Rio de Janeiro, né? É isso aí, você tem o privilégio de ver o assalto sem o assalto chegar até você, né? É. Então tá certo. Então tenho direito de fazer isso, porque eu sou do Rio. É. Mas vamos lá. Então o pessoal que está acompanhando, vai acompanhar a gente aqui, vai assistir esse vídeo. A nossa missão aqui com essa série de colegas que a gente está mentorando, que a gente está ajudando, é esse programa de mentoria que a gente está chamando de Mentoria Ouro, é levar os colegas a atingir um faturamento de R$ 35 mil reais, que esse é o piso. Estamos aqui com uma colega que já passou, que já é do nível ouro, né? Já é do nível ouro, mas agora a gente está buscando dar um passo adiante, né? Soraya, sou todo ouvidos para você, tá? Todo ouvidos para você. Me fala como é que a gente consegue te ajudar, o que ainda te segura, que eu acho que nada te segura, mas talvez seja insegurança. Não, na verdade, são algumas dúvidas que vão surgindo no dia a dia, né? À medida que a gente vai contratando com clientes, eles vão fazendo algumas perguntas e são dúvidas da prática mesmo, né? Que só surgem na prática. Uma delas. Depois que a gente montou todo o sistema, tudo direitinho, já fizemos a doação, fechou tudo, tá? Já está tudo resolvido. E o patriarca, ele falece, né? Ele já doou todas as cotas, né? Já está tudo resolvido. E os herdeiros, eles querem fazer a dissolução da empresa para poder fazer a partilha dos imóveis. Como que a gente faz isso na prática? Porque, olha só, digamos que o patriarca integralizou 7 imóveis, né? E são 2 filhos. Então, esses imóveis já estão ali, integralizaram o capital social da empresa, né? E sendo 7 imóveis, sendo 2 filhos. Como que, na verdade, os imóveis, eles estão todos, os 7 imóveis estão em condomínio, né? Porque estão em cotas, e como eles 2 são sócios da empresa, hipoteticamente está em nome dos 2. Como que a gente faz essa partilha desses bens? Cara, muito bom. Então, senhora, primeiro assim, é verdade, é bom a gente colocar isso, aqui é um condomínio hipotético, né? Porque Isso. não tem condomínio, pertence a uma pessoa só. Que pessoa só? A holding, tá? O segredo para resolver isso aí, Soraya, é você não querer resolver, entendeu? Não queira resolver, não resolva. Você só vai executar aquilo que a família resolver. Eles vão resolver. Vocês precisam me dizer o que vocês querem e eu vou tornar possível o que vocês querem. Eu quero vender. Eu quero vender um imóvel e ficar com outro. A gente quer continuar com todos os imóveis e fazer uma divisão aqui e deixar um dos imóveis em condomínio entre os 2 irmãos. Ou não, a gente quer cindir as 2 holdings, uma holding para cada filho fica com metade dos bens, e como os bens não são... Todos os imóveis estão de valor igual, por exemplo. E o 7º imóvel a gente quer vender, entendeu? Então, você pode até ventilar para eles esse conjunto, essa ramificação enorme de possibilidades, porque é enorme, as possibilidades são infinitas, né? Mas você pode até ventilar para eles algumas possibilidades, eles decidem, entendeu? E você monta o que eles querem. Não, nós queremos então isso, nós queremos aproveitar, funcionou super bem, eu quero agora holding para mim e holding para o meu irmão. Maravilha, acabei de fazer um upsell, né? uma nova venda da mesma venda. Né? Então, acabou de ser contratada para fazer mais 2 holdings derivando de uma só. Maravilha. Não queremos fazer nada disso, a gente só quer mesmo fazer uma apuração de haveres e cada um pegar o resultado disso tudo. Aí você vai lá e vai fazer um procedimento de apuração de haveres, entendeu? Vai fazer a contabilidade, vender tudo ou não vender tudo, entendeu? Tudo. O que você vai fazer vai depender da escolha deles. Mas faça isso, passa a escolha para eles. Mas essa é uma dúvida que não surgiu depois que o cliente já contratou e já está tudo pronto. Está surgindo agora para ser contratado. A
dinâmica, o diálogo que você vai ter com eles vai fazer o seguinte: olha, a coisa vai funcionar do jeito que vocês quiserem. Do jeito que vocês acharem melhor. Do jeito que vocês acharem melhor quando? Quando vocês quiserem. Se vocês quiserem determinar agora, antes da coisa toda ser feita, qual o jeito que vai ser feito lá dentro, pode. Só botar no acordo de sócios, como vai ser feito lá na frente. Lá na frente vai cindir em 2 holdings. Lá na frente vai vender tudo. Lá na frente vai distribuir os imóveis A, B, C e D para o fulano e F para o Beltrano. Entendeu? Então vocês... Soraya, se no momento que você estiver construindo o sistema, o pai já tiver isso decidido, eu quero que seja dessa forma, ou eu quero que esses imóveis, ou esse patrimônio fique para um filho tal, esse para o outro, o pai, ele já vai te falar isso, o patriarca ou a matriarca já te fala isso, e você organiza isso no acordo de sócios. Entendi. Tá, mas aí quando eles não definirem isso, vai ficar 50% para cada filho, digamos, né, que sejam 2, e se depois eles quiserem passar, na verdade, porque depois pode ser que eles queiram passar para o nome deles, porque o patriarca morreu, os imóveis estão em nome da pessoa jurídica, né? Eu acho que isso não vai acontecer, Soraya. Por quê? Porque se você pregou que quem morre não tem que ter bens, se os caras viram com os próprios olhos acontecer algo que não acontece com nenhuma outra família, deles poderem assumir a propriedade dos bens sem passar pela dor do inventário, esses caras são os últimos que vão querer passar pelo nome deles. Eles podem até querer ir pro nome deles agora, que eles não têm nada. Entendeu? Tá, entendi. Agora, se eles quiserem, se cada filho quiser constituir uma holding, aí eu vou constituir uma holding que vai fazer parte do quadro societário, vai ser a holding? Não, vamos lá. Você tem a holding lá montadinha deles, beleza? Aí o pai faleceu e tudo mais. Tá, são 2 irmãos. Ficaram 2 irmãos e decidiram assim, não, agora cada um quer ter a sua. Faz uma cisão dessa holding, uma cisão dessa célula cofre, tá entendendo? E divide isso em 2. Tá. Outra dúvida. A cláusula de Golden Share. Teve uma aula que você comentou que ela não precisa ser feito inventário. Dessa uma cota só. Né? Digamos que o patriarca ficou só com 1%, tá? Ficou com uma cotinha só. Ele falecendo, não precisa fazer depois o inventário para poder fazer na verdade, ele morreu, ele vai ter que sair, né? Porque ele faleceu. Aí faz a alteração contratual, quando leva para a Juscerja, eles não exigem o inventário dessa uma cota? Então, no direito societário, você não exige que se faça um inventário nem de 99 cotas, de 100. Entendeu? Nem 99% das cotas, tá? Por quê? Porque ninguém é obrigado a ser sócio de quem não quer. Então, você pode estipular lá que aquela sociedade é uma sociedade de pessoas, as pessoas não querem ser sócias de outras pessoas que elas não sabem quem são, tá? E no caso do falecimento de um herdeiro, vai se apurar os haveres daquelas cotas e pagar os seus herdeiros, entendeu? Então é isso que faz. O cara tem uma sociedade com 1.000 cotas, tem uma cota só e o que morreram que tinha 9.999, beleza? Ele vai pagar para os herdeiros os haveres equivalentes a essas 9.999 cotas, vai ficar com essas cotas para ele, tá? E vai pagar os herdeiros. No caso da Golden Share, a Elaine pode até falar melhor que eu, a Elaine é a maior especialista nesse assunto aí. Exatamente isso que o Marcos falou, Soraya. Na Golden Share, já define antes, no acordo de sócios, como é que vai ser, qual vai ser o destino dessa cota, ou dessas cotas que o patriarca tiver, para quando ele falecer, pagar para os herdeiros, faz a liquidação desse 1%. Entendi. Tá. Aí, no caso de pagamento das cotas, de qualquer forma, eu vou ter que fazer uma alteração contratual para levar para registro na Juscerja, porque o falecido ele tem que sair do contrato social, né? Sim. Vai comunicar, vai levar uma certidão de óbito, entendeu? E dizendo que apurou os haveres e os sócios compraram conforme o acordo de sócios, tal. Assim. Se esse acordo de sócios não estiver na junta, é importante que você leve junto com a certidão. Leve junto, Aí ele vai passar a ser público, né? Porque tem pessoas que não querem levar para registro antes. Ele não vai passar a ser público. Não? Não vai. Porque eu vou ter que protocolar ele junto. Então, mas ele não fica disponível como um documento público da empresa. Você levar para a junta é para justificar
aquela saída do sócio. Diferente quando eu protocolo só para poder fazer um registro. Você vai produzir prova para a junta de que o acordo de sócios existe Entendi. e versa sobre aquilo. Assim como, por exemplo, a junta comercial não fornece para ninguém uma cópia da sua identidade. Não fornece. Mas eles têm uma cópia da sua identidade. É só para produzir prova de que você é você. E ali é a mesma coisa, é só para produzir a prova de que esse acordo de sócios existe. É um acordo de sócios que existe, que já tem que estar mencionado no contrato. No contrato tem que escrever que existe um acordo de sócios que está depositado na sede da empresa, entendeu? Não, isso eu sei. Tá, e outra dúvida, o acordo de sócios, depois que o patriarca falecer, se um dos filhos, né, um dos herdeiros começar a criar obstáculo, vai ter que judicializar, né? Não tem jeito. Como assim? Porque o acordo de sócios é um contrato, né? Sim. Entre eles. Digamos que o patriarca colocou uma cláusula, determinou uma cláusula dizendo que, por exemplo, ele quer que um imóvel fique com determinado filho. Tá? E depois que houve o óbito, o segundo filho começa a criar problemas, dizendo, não, você não vai registrar esse imóvel, não sei o que lá, não vai ficar com você. Soraya, no acordo de sócios, os filhos é que são os sócios e eles que vão anuir com isso. Eles vão ter assinado junto, na Constituição da empresa. A vontade originária é a vontade do pai. Isso. Mas quem vai executar isso são os filhos. Tanto que se os filhos disserem, não, eu não concordo com esse contrato, ou eu não concordo com esse acordo de sócio, o acordo não vai existir. E aí, esse filho que não anuir, ele vai ter que... digamos que ele anuiu. A parte dele do inventário. Então, digamos que ele anuiu, na ocasião. Certo. Só que depois, com o óbito, ele mudou de ideia, que isso acontece, né? Vai ter que judicializar, né? Vai ter que entrar com processo contra aquele outro, não tem jeito, né? Porque é um contrato. Não. Vai cumprir o contrato. Alguém que esteja insatisfeito com alguma coisa e queira pedir alguma revisão de contrato, esse sim é que tem que judicializar alguma coisa. Porque, veja bem, no ato que você constitui a sociedade... Mesmo se ele demonstrar que tem vício, que tem prejuízo, principalmente o vício da vontade dele, da manifestação de vontade. Nós tivemos casos, por exemplo, em que os filhos não assinaram o acordo de sócio, mas naquele bojo de cláusulas que a gente estabeleceu, foi feita cláusula de mandato, inclusive com poderes especiais para celebrar acordo de sócio. Então, o próprio pai celebrou o acordo de sócios assinando em nome dos filhos por procuração. PP, entendeu? Entendi. Ou seja, como se fossem os próprios filhos assinando. E aquilo é válido. Por quê? Porque os filhos outorgaram o mandato ao pai para fazer. Entendeu? Tá. Agora, mais uma dúvida. Tem um cliente que eu fechei, que essa semana até vou começar a redigir o contrato social. Um dos imóveis dele, na verdade 2, né? São 2 fazendas. Para eu integralizar, tem diferença? Porque eu já ouvi algumas pessoas comentarem, mas quando é fazenda, ele é produtor rural, tem umas distinções. Tem mesmo ou eu integralizo? Quando eu for integralizar, eu integralizo de forma normalmente? Ou tem alguma diferença? Então, Soraya, a holding, que chamam de holding rural, é absolutamente igual ao sistema de holdings que é comum. Absolutamente igual, né? Está aí o Felipe para dizer isso, aluno do nosso curso, agora é professor do nosso curso, acabou de gravar 27 aulas. 27 aulas vai ter na versão 2.0 de holding rural. Te garanto que você vai adorar, Soraya. Adorar, porque eu já assisti essas aulas. Eu tive o privilégio de assistir primeiro. E elas fazer um controle de qualidade. São sensacionais. Então, você imagina. Então, é lógico que tem muita coisa que são detalhes próprios do ambiente do agronegócio. Muita coisa, a ponto do sujeito colocar lá 27 aulas. Né? Mas a constituição da holding é exatamente a mesma que uma holding, por exemplo, aí em Niterói. Quando olha só. A diferença entre holding rural e a holding familiar normal, que não envolve atividade do agronegócio, é muito mais pela atividade que é exercida. É verdade. Eventualmente, seja pelo imóvel ou pela pessoa. Isso que você vai ter que avaliar. Ver se eles desenvolvem alguma atividade, se essa atividade
tem alguma tributação especial, porque eventualmente tem tributação especial para produtor rural. Aí sim você considera isso. Não, então, esse cliente, ele deve ter uns 12 imóveis. Dentro desses 12, 2 desses imóveis são 2 fazendas, tá? E ele é produtor rural, né? Ele cria vários gados, vende, né? Faz aquela negociação toda com essas 2 fazendas. Minha dúvida é, eu vou constituir uma empresa, né? A COFRE. Eu vou integralizar essas 2 fazendas também nessa COFRE ou eu tenho que criar uma segunda COFRE para poder integralizar essas 2 fazendas de forma separadas? Bota tudo na COFRE? Porque a tributação é diferente, entendeu? Minha dúvida Mas é a tributação é pela operação da atividade. Se ele opera gado de corte, gado de leite, essa operação é que você tem que considerar. E não o patrimônio, entendeu? O problema, diferente, por exemplo, se houver uma produção... Não, ele não trabalha com animais, mas ele trabalha com uma produção agrícola. Ele planta e colhe cereais. A terra, o imóvel é utilizado nessa atividade. E aí a sugestão é fazer ou um contrato de arrendamento entre o proprietário da terra e a pessoa jurídica que estiver exercendo a atividade. Mas quem vai exercer a atividade? Pessoa jurídica ou pessoa física? Isso você vai ter que olhar a legislação de acordo com a atividade que estiver desenvolvendo. Mas é a atividade, não é a holding, entendeu? Para a holding não vai fazer diferença nenhuma. Você pode sim botar tudo dentro da mesma COFRE. Tá, minha dúvida era essa. Agora, é a parte mais complicada. O novo sistema, Márcia e Elaine, porque a gente vai constituir a COFRE, tem a célula veículo e tem a célula destino. Eu não entendi direito esse sistema. E outra dúvida, se torna necessário eu utilizar esse novo sistema ou eu posso usar o sistema que eu venho usando? Eu acho, olha, Soraya, que você tinha dito que aí em Niterói tem alguma coisa de diferente, não foi? Você Então, eu ouvi dizer, a gente não conseguiu obter uma informação oficial, nós até fomos na prefeitura, só que lá ninguém sabe nada, né? Nós procuramos saber a informação, aquelas pessoas, aquelas atendentes, elas mal sabem o nome delas. A gente até pediu para falar com o fiscal, né, lá do setor de TBI, mas não tinha ninguém. Só que eu ouvi dizer que em Niterói eles estão cobrando essa diferença. Esse cliente, eu já até fiz o contrato social, já foi para registro, está na fase da gente fazer a integralização. A gente já até fiz o contrato social todo, né, integralizando os imóveis, a gente vai levar para registro na Juscerj essa semana. Eu estou com receio da prefeitura cobrar a diferença do ITBI, desse caso específico, mas ainda não foi para registro, eu posso até fazer alteração, né? Porque o dele eu só constituí a COFRE, né? Já foi feita a empresa COFRE, mas não integralizei nada ainda. Eu não sei se eu transformo, né? Se eu faço adaptação para o novo sistema ou se eu deixo da forma que está, eu não sei. Certo, vamos Estou lá. com muita dúvida quanto a isso. Então, vamos lá. Antes de falar do novo sistema, vamos separar os 2 elementos que esse novo sistema está cuidando, tá? Um é em relação ao ITBI, o outro é em relação ao ITCMD, tá? Esse novo sistema, que ele é novo para a gente, mas que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos isso é mais velho que andar para frente, tá? Porque aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe que o imposto da morte é gigante e que todo mundo tem holding, isso aí todo mundo já sabe. Mas o que as pessoas não sabem é que aqui o imposto de doação é mesmo, igualzinho no Brasil, também o imposto de doação é lá nas alturas, entendeu? Então, cara, o imposto de doação daqui sairia altíssimo na hora de doar as cotas para os filhos. Então, esse sistema de 3 células ele já é aplicado nos Estados Unidos e em outros países há séculos, né? Mas então o que esse sistema ele consegue é baixar muito o valor do ITCMD, tá? A questão do ITBI foi algo que a gente inseriu no contexto do mesmo sistema, sistema de 3 células, mas você pode utilizar essa solução. Ih, tem um cachorro aí perdeu a linha agora. Vamos lá. Você pode utilizar essa sistemática que a gente fala para o ITBI, tanto no sistema de 3 células, como no sistema tradicional,
que é a tal da avaliação ao valor justo. Então, antes disso, eu preciso saber o seguinte, aonde está residindo a tua dúvida? É na outra parte, na hora que mexe com a célula veículo, com a célula destino, ou é no comecinho em relação à avaliação ao valor justo? Com relação à montagem da célula destino e da célula veículo. Ótimo, beleza. Então, assim, vamos lá. Vamos facilitar. Agora, separamos legal o assunto, ficou mais fácil. O nosso objetivo é fazer o ITCMD ficar algo realmente muito barato. Praticamente, na verdade, na prática, é não incidir ITCMD. Tá? E para não incidir ITCMD, não pode haver doação. Não pode haver doação aonde vai estar mexendo com os bens. Então, o que a gente faz? Você bastaria, para resolver isso, 2 células só. Uma que tem os bens e a outra que vai ter a propriedade da primeira célula. Por quê? Porque na segunda que vai ter a propriedade da primeira célula, ela não precisa, Soraya, ela não precisa ter o mesmo montante patrimonial que a segunda. Eu vou te dar um exemplo. Imagina só uma família que é dona do grupo Votorantim, ok? Imagina só, a família é dona do grupo Votorantim. Quem são os donos do grupo Votorantim? Imagina que o grupo Votorantim valha, 5 bilhões de reais. Não sei, talvez valha mais. 5 bilhões de reais. E aí quem é dono dele, quem controla o grupo Votorantim, e tem, digamos que ele seja capital fechado, quem controla ali tem todas as cotas, não são pessoas físicas. É uma holding, ok? É uma holding que controla o grupo Votorantim, tem todas as cotas. A holding, ela não tem um patrimônio de 5 bilhões de reais também, entendeu? Ela tem um patrimônio pequenininho, mas ela exerce o controle, tá certo? Ela exerce o controle. Então, o que a gente vai fazer é isso, a gente vai pegar uma célula que vai ter um patrimônio pequenininho e ainda assim ela vai ser dona de tudo. De que maneira que ela vai ser dona de tudo? Aqui na formação patrimonial da segunda célula, que é a célula veículo, tá? É a célula veículo. Na formação patrimonial dela, além de cotas da empresa, além de cotas não, vão ter todas as cotas da empresa cofre, tá? Da seguinte maneira, Soraya, eu estou sentindo que eu estou complicando, deixa eu tentar simplificar. Imagina você pegar uma holding e botar uma casa dentro dessa holding, vai integralizar o capital social com uma casa. Quem passou a ser o dono da casa? A holding, a pessoa jurídica. Beleza, então isso está sedimentado na tua cabeça pela velocidade como você respondeu. Agora, você imagina que eu tenho uma empresa, uma célula cofre, integralizo o capital social de outra empresa com as cotas da célula cofre. Quem passou a ser o dono da célula cofre? A outra empresa. Exatamente, a resposta é exatamente a mesma que na da casa. Então, se eu tenho uma empresa que eu usei para integralizar o capital social dela, os bens que eu tenho, ela passa a ser dona dos meus bens. Entendeu? Então, a relação que vai existir é essa. A célula veículo passou a ser a dona da célula cofre. Mas a célula cofre tem 1 milhão de cotas e a célula veículo ela tem só 10 mil cotas. Márcio, como é que pode isso? Ela então não passou a ser dona de 1 milhão de cotas? Passou. Passou. Por quê? Quando ela entrou, quando essas 1 milhão de cotas entraram aqui dentro, incharam isso aqui, só 10 mil cotas entraram como capital social. As outras 990 mil cotas da célula cofre entraram aqui como reserva de capital. Então, quando entra como reserva de capital, eu sei que você falou na aula, até anotei isso, que o excedente, né, ele fica como reserva de capital. Mas isso fica numa cláusula no contrato social? Sim, vai estar no contrato social. No contrato social vai estar escrito que o sócio subscreve em 10 mil cotas. E integralizam essas 10 mil cotas com 1 milhão de reais, ficando o seu excedente registrado como reserva de capital nos termos do artigo 182, parágrafo 1º, a linha A da Lei de S.A.s. E artigo 13, parágrafo 1º. Com isso, você pode deixar o recado para a Prefeitura e para a Receita Federal. E o que? Não ouvi. Assim, você dá o recado tanto para a Prefeitura quanto para a Receita Federal. Para a Prefeitura, de que não vai precisar pagar o ITBI. Porque não, isso ela traz, Elaine, aí a gente confundiu.
Senão a gente vai misturar tudo. Isso é lá atrás, é na formação da célula cofre. Tá, então olha só, a célula cofre, né, o patriarca constitui e integraliza o capital. Não, ele não vai integralizar antes dele fazer essa compra? Não entendi. Vai, não, vamos lá. Célula cofre. Montou a célula cofre como se fosse a holding dele. Tá, integralizei tudo. Integralizou tudo. Tá lá, R$1 milhão em cotas na célula cofre. Beleza? Tá, e faça doação para os filhos. Não faz doação para os filhos. Vende não. Ele utiliza as cotas para comprar as cotas, para integralizar as cotas da célula veículo. Depois que ele assim como na célula cofre, ele vai usar a casa para integralizar o capital social da cofre. Na célula veículo, ele vai utilizar as cotas da cofre para integralizar. Tá, isso aí eu entendi. Agora, e onde que vai entrar? Em qual momento entra a doação? Em qual momento... Esse é o detalhe. A gente não precisaria de 3 células. A gente só precisa de 3 células para entregar para o nosso cliente proteção. Tá. Proteção. Por quê? Porque se a gente usasse só 2 células, tá? E fizesse uma venda, nós poderíamos vender 9, por exemplo, essa célula veículo tem R$10 mil de capital social. Eu poderia vender 9.999 cotas dos meus filhos, ok? E aí, com 2 células, eu mataria. Só que isso eu vou desproteger essa família. Por quê? Porque eu não vou conseguir botar as cláusulas de proteção e planejamento sucessório. É uma compra e venda, normal. Entendeu? Então, mas por isso que eu estou perguntando onde que entra, em qual momento que entra. Então, por isso que nós vamos precisar ter uma outra célula. Por que nós vamos precisar ter uma outra célula? A terceira. Não, mas, Márcia, se eu quiser manter 2 células e doar a célula veículo para os meus filhos, aí não adiantou nada, porque você vai pagar a doação em cima de R$1 milhão. Por que vai pagar a doação em cima de R$1 milhão? Porque apesar do valor nominal das cotas da célula veículo serem R$10 mil, o patrimônio líquido da célula veículo ele é de R$1 milhão, porque são R$10 mil e mais 990 mil de reserva de capital, que compõe o patrimônio líquido. Lá no patrimônio líquido vai ter um somatório dessas duas rubricas. Sim. Escrito lá, total do patrimônio líquido, R$1 milhão. E a doação acontece com base no patrimônio líquido. Eu sei. Então, não pode doar da célula veículo. Para doar, você cria uma nova célula. Então, você cria uma célula apartada que não tem relação nenhuma com a célula veículo, pertencente ao pai também, de 10 mil cotas. Aí o pai vai lá e doa essas 10 mil cotas para os filhos. Pronto, acabou. Simples assim. Vai pagar lá os R$400 de imposto de doação nessas 10 mil cotas. E aí o problema desta empresa está resolvido. Tudo que entrar naquela empresa entrou a título gratuito e não se comunica com patrimônio, com o regime de bens de casamento do filho, ok? Então, ali você conseguiu proteger. E essa doação dessas 10 mil cotas, apesar de ser uma empresa que não tenha nada, a célula destino, nesse primeiro momento, você fez ali todas as cláusulas de planejamento sucessório. Todas. Usufruto, imperabilidade, tudo. Beleza? E aí, o que você faz? Finalizou isso, no ato seguinte, você vai botar a célula destino para comprar 9.999 cotas a preço nominal da célula veículo. E isso é lícito, Soraya, fazer isso? Eu te pergunto. Soraya, você tem um escritório de advocacia com 10 mil cotas de capital social, mas que tem uma carteira de clientes gigante. Tá aí teu faturamento em nível ouro, já trabalhando com holding. E eu falo assim, Soraya, vai descansar, me vende teu escritório de advocacia. Quanto tem aqui 10 mil cotas e pago para você R$10 mil pelo escritório de advocacia. Vai ser ilícita essa venda? Não. Claro que não. Isso é cláusula de direito empresarial, você faz dela o que você bem quiser. Não tem incidência tributária. Entendeu? Não tem matéria de ordem pública envolvida. Na verdade, esse novo sistema, então, ele é só para reduzir o ITCMD. Não é só para reduzir o ITCMD, é o O que reduz o ITCMD. Não, sim, é porque eu estava achando que tivesse influência com relação à prefeitura cobrar a diferença do ITBI.
Não é o sistema, não é o sistema que tem influência. O que tem influência sobre o ITBI é aquela sistemática da avaliação a valor justo que nós acoplamos nesse sistema. Assim como você também pode acoplar no mecanismo de domicílio fiscal mais vantajoso. Assim como você pode acoplar num sistema de holding tradicional. Entendeu? Essa mecânica da avaliação a valor justo você pode acoplar onde você quiser. Entendi. Então, nessa hold que eu já constituí, eu não utilizei a avaliação o valor justo. Ué, mas cobraram o ITBI? Não, não, isso aí eu vou fazer... Não integralizou ainda, né? Isso aí eu vou fazer, então. Aí, quando eu integralizar, como que eu faço? Mas até então, em Niterói não estava cobrando, né? Não, eu não sei se cobra, eu ainda não sei. Mas aí, e depois, olha só, se eu protocolar o contrato social lá para poder fazer o requerimento da certidão, né? Sim. E se tiver a cobrança, aí o contrato social já tá constituído, aí o que eu faço? Então, você aí pode voltar atrás. Fazer, né? Não, tem o que fazer. Primeiro, o ideal é ver na Prefeitura de Niterói se eles aceitam o contrato antes de levar registro na junta. Por quê? Porque se for antes de levar registro na junta, aquilo ali é só um instrumento particular que você rasga e faz outro. Ok? É possível. Tem algumas prefeituras que aceitam. Outra coisa que você pode fazer também é uma consulta. Existe consulta pública que você faz na Secretaria de Fazenda. Protocolo requerimento. Exatamente. Tem uma consulta, você faz uma consulta, eu quero saber, olha só, vão integralizar um bem imóvel pelo valor constante da declaração de imposto de renda para aumento de capital social de uma empresa. Tá? Porque, em todo caso, é possível também você... não deu certo, você volta lá na junta e altera o contrato social para outra forma, para outra mecânica. Entendeu? Você não vai ter... isso é muito fácil. Você vai gastar... Por exemplo, nós fomos contratados por uma família recentemente que a gente combinou de fazer isso com eles. Falou assim, na Prefeitura do Rio de Janeiro, sabe lá Deus até quando não estará cobrando. Ou pode ser que no seu agora já cobre. Mas eu prefiro fazer pelo sistema mais simples e, se não funcionar, você vai ter um prejuízo de R$400, que é um ato a mais na junta comercial, sim. Para eu tentar de novo. Eu, no seu lugar, faria. O que você quer que eu faça? Ele, não, doutor, faz isso. Entendeu? Por quê? Porque o risco, mesmo sendo R$400, o dinheiro é dele, não é meu. Entendeu? O dinheiro é dele, não é meu. Então, ele tem que aprovar. Então, bota ele para aprovar. Tá. Aí, se a prefeitura cobrar, aí eu faço uma alteração aí você vai lá, por exemplo, imóvel de 1 milhão que foi adquirido por 300 mil. Você vai lá, a prefeitura está aqui, 300 mil, tudo mais, integraliza aí. Aí a prefeitura fala, não integraliza, tudo mais, tá bom, beleza. Aí você vai lá na junta comercial e fala o seguinte, olha, vou fazer uma alteração contratual e aí acopla lá o sistema de avaliação ao valor justo. Entendeu? Aí acoplou o sistema. Como isso não tem redução de capital social, tem aplicação imediata. Entendeu? Se tivesse alguma redução de capital social, era chato, tinha que esperar 2 meses e tal, entendeu? Tá. Aí, quando a gente insere esse sistema de avaliação do valor justo, a prefeitura não cobra a diferença? Então, a tendência é que não cobre. O cliente vai ter que ter o tempo inteiro ciência de que você está batalhando para evitar o risco de ter o ITBI. Mas que é possível, tem que dizer para ele, olha, aqui é possível que tenha essa diferença de ITBI. E aí você compara para ele, entendeu, Soraya? Compara, olha só. Quanto é que custa o inventário? Quanto é que custa a holding? Num sistema bom. Quanto é que custa a holding mesmo tendo ITBI? Mesmo tendo, ele ainda vai pagar muito menos. Muito menos. Entendeu? E quando o cara decide isso, o negócio está claro com o cliente. O cliente está claro que aquilo ali foi feito para tentar o melhor para ele, foi feito para tentar o melhor para ele. Não deu, ele vai ter que pagar. Entendeu? Você pode até fazer o que nós fizemos. Olha só, nós achamos errado. Queremos dar isso aqui para você como garantia. Qual é a garantia que a gente quer dar? Se não der, nós vamos atrás de buscar a devolução desse valor em juízo. Nós somos advogados. Faz a holding e depois busca lá a diferença em juízo. Não, então tá. As dúvidas eram basicamente essas. E, Soraya, não tem a menor chance desse assunto ser leve na primeira conversa, entendeu? Então, isso aqui, mais uma vez, já falei isso para você de outra vez, né? Essa não é a primeira vez que você está aqui reunindo com a gente no Zoom. Já falei isso com você de outra vez e
E hoje, então, eu tenho mais moral ainda para falar. Isso não se esgota aqui. Se for necessário, vamos voltar aqui para poder deixar isso claro. Você é um grande exemplo a ser seguido, Soraya. Obrigada. É sério, você inspira outros alunos. Por quê? Porque desde o primeiro dia no curso, você começou a correr atrás de botar isso aqui para funcionar. Você o tempo inteiro, você já abriu o nosso papo aqui hoje dizendo assim, olha, não, eu tenho dúvidas da prática. Pô, isso é muito diferente. É muito diferente. Né? Pô, as pessoas têm uma tendência natural a não querer ir para a prática enquanto elas não dominam tudo. Isso é péssimo. Primeiro porque elas nunca vão dominar tudo. Entendeu? Primeiro porque elas nunca vão dominar tudo. Nunca. Né? E segundo, pô, toda hora eu estou aprendendo, Soraya. Toda hora eu estou aprendendo. Toda hora. Eu acredito. Então, eles não vão dominar tudo, não vão dominar tudo. E isso bloqueia as pessoas de irem para a prática. Então, você, na minha opinião, é um grande exemplo. Eu quero depois gravar com você novamente. Eu quero gravar exatamente isso. Eu quero gravar você falando sobre o que você tem feito. Entendeu? Não é sobre hold, é o que você tem feito para ir atrás de clientes, para conquistar clientes, o que você tem feito para ajudar os outros colegas, entendeu? A gente marca. Beleza? Beleza. Agora, Marcos e Elaine, sinceramente, eu estou com uma dúvida tremenda. Por quê? Tem mais um outro cliente que eu fechei que eu vou começar a fazer agora na próxima semana. Tá? Certo. Eu não sei se eu utilizo esse novo sistema ou se eu faço outro. Porque esse cliente, ele eu vou tem tirar a tua dúvida agora, muito rápido. Ele tem imóveis em tudo quanto é canto. Tem imóveis até no Paraná. Então, mas ele mora aqui em Niterói, tem imóveis em Niterói, tem imóveis em Cabo Frio, tem imóveis em São Gonçalo. Eu não sei o que eu faço. Deixa eu tirar a tua dúvida muito fácil. Estou muito insegura com esse novo sistema. Não fique, é muito fácil tirar essa dúvida. É muito fácil tirar essa dúvida. Tá? Essa também eu vou te dar uma dica que vem da prática. Tá? Nós apresentamos isso para um cliente, e aí fizemos o seguinte, defendemos que ele fizesse o terceiro modelo. Ele não gostou, achou pesado demais e ainda ficou aquela sensação de que eu estou tentando empurrar para ele aquilo que eu vou ganhar mais. Aí nós mudamos isso. Aí nas famílias seguintes, e aí já foram várias, tá? Nas famílias seguintes, Soraya, sabe o que nós fizemos? Nós passamos a fazer assim, olha, apresentamos para eles 3 modelos. 3 modelos. O modelo tradicional, nós apresentamos para ele a possibilidade do domicílio fiscal mais vantajoso e apresentamos para ele o modelo das 3 células. É lógico que eu não vou fazer para ele uma aula ensinando os modelos. Ele não precisa entender isso. Senão ele vai até desistir de fechar, porque é muita informação. É isso. O que eu vou falar para ele são os reflexos, como aquilo ali vai resultar, como cada sistema daquele vai resultar na vida dele. Entendeu? Como cada sistema vai resultar na vida dele. E o de 3 células, como é muito complexo, eu simplifico só a dinâmica, de preferência mostrando com desenho. Tá? De preferência mostrando com desenho. Então, eu só simplifico a dinâmica. Ok? E aí, o que eu faço? Olha só, toma aqui, esses são os 3 modelos, estão aqui 3 planilhas, agora é com você. Pensa bem aí o que é melhor para você, ou se for o caso, conversa com a sua esposa, conversa com seus filhos, conversa com a sua família e me diz aqui o que é melhor para você. Soraya, todos eles têm voltado para a gente dizendo assim, olha, doutora, a gente conversou, pensou bem e nós gostamos mais do terceiro modelo, que ele sai muito mais em conta. Mas nós temos dúvidas, você pode tirar? Pô, Soraya, muda totalmente de figura. Muda totalmente. Primeiro, foi ele que escolheu e ele já escolheu, não tive que ficar convencendo. Entendeu? Ele escolheu. E outra, agora, aquela explicação que eu estava dando, que parecia uma tentativa de convencer o cara a fazer o que eu quero, agora é o seguinte, eu estou prestando uma ajuda, um auxílio, quase que favor a ele, por estar explicando, por estar tirando as dúvidas para ele daquilo que ele já escolheu. Você percebe que a posição que eu me encontro é completamente diferente? Entendeu? Então faça isso, é muito fácil fazer isso. Pegue os 3 modelos, explique os 3 modelos, pegue 3 planilhas, entregue 3 planilhas e com a explicação de 3 modelos e deixa ele decidir. Você já viu quantas vezes eu falei isso aqui nessa nossa conversa de hoje? Deixa a família decidir. Isso aqui a gente não precisa, Soraya. A gente tem os nossos modelos de coração, né? Que a gente gosta mais, que a gente se sente mais à vontade, mas deixa o cliente decidir e a gente
vai lá para o campo de batalha e pilota. Mas o problema, sabe qual é? A maioria dos clientes falam, doutora, vê o que a senhora acha melhor para gente. Esse cliente, eu tenho certeza que ele vai falar isso. E eu vou falar, e eu falo o que eu falei, eu vou te dizer o que eu falei. Quando eu fechei com ele, eu apresentei o sistema tradicional, né? Ele entendeu, a filha, a esposa, mas se eu falar, tem esse outro modelo, ele já fechou, já até pagou a primeira parcela e tudo mais. Eu acho que é muita informação para o cliente, eles não têm muito conhecimento, eles são pessoas ignorantes nessa área. E essa não é culpa dele, não, esse é um problema seu. Esse é o seu problema, Soraya. Seu problema não é fazer holding de nenhum modelo. Fazer holding de todos os modelos é fácil. Por mais que tenha alguma coisa mais complicada agora, daqui a pouco tira a dúvida e pronto. Tá? Então, fazer é fácil. O teu problema é exatamente esse, é tornar simples o assunto para ele. E, Soraya, deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que eu falo para meus clientes também é o seguinte, eu não tenho a menor perspectiva que você se torne um expert nisso aqui. Sabe por quê? Porque o Marcelo Odebrecht não é. Entendeu? O Marcelo Odebrecht não é. O que o Marcelo Odebrecht tem? Ele tem um jurista em quem ele confia para montar esse mesmo sistema para ele. Entendeu? E sabe por que ele tem? Porque quando faleceu o Norberto Odebrecht, aquela família não pagou mais de 5 bilhões de reais só de imposto de transmissão para o estado da Bahia. Entendeu? Então, fique tranquilo, porque não tem perspectiva de nenhum cliente ser o maior entendido nisso aqui. Mas, para mim, é importante você entender como isso aqui vai acontecer. E quando você fala isso, ele começa a perceber que a missão dele é entender a coisa acontecendo. Entendeu? Ou seja, a coisa atuando na vida prática dele. É isso que ele quer, na verdade. Tá? Ele não quer entender como é que o sistema de freio do carro funciona, ele quer parar o carro. Entendi. Agora, o sistema tradicional, depois que a gente integraliza o capital social com os imóveis, o cliente, para poder onerar menos, ele também pode fazer as doações em pequenos percentuais, não pode? Para poder pagar menos imposto? Pode, depende do local. Tem a planilha, né? Tem a tabela. Não, em Niterói. Tem que ver a lei estadual. Não, a lei tem que sempre olhar a lei estadual. No Rio de Janeiro não tem esse problema. Mas é por exercício, tá? No Rio de Janeiro é por exercício. Se ele fizer várias doações que somadas no mesmo exercício ultrapassa de faixa, não vai nem ultrapassar de faixa. A alíquota é uma só. A alíquota é uma só. Sim, você pode ir fazendo para ele. Não é para pagar menos, tá? Ele não vai pagar menos, mas ele vai poder pagar parcelado. Porque olha só, é menos que eu digo, ele vai pagar a alíquota menor. Digamos que a alíquota vai ser a mesma. A alíquota vai ser a mesma. Porque olha só, digamos que o capital social, depois de integralizado, totaliza 6 milhões. É Rio de Janeiro, desculpa. Isso. Rio de Janeiro começa em 4% e vai até 8%. Isso aí. Se o somatório das doações dele, e aí eu tenho que lembrar a lei estadual do Rio de Janeiro, mas é só você pegar e vai estar lá, tá? Mas se eu não me engano é assim, se o somatório das doações ultrapassar de faixa, ele aí paga a diferença. Ele paga o valor dentro do mesmo exercício. É mesmo? Em Minas Gerais é pior. Em Minas Gerais leva em consideração 3 anos. É mesmo? 3 anos. Então não adianta nada fracionar. Não, adianta só para o cara parcelar, às vezes vale a pena. Mas o caminho para reduzir o TCMD é esse que eu te falei. Ele é mais complexo, Soraya, ele é mais complexo. Esse sistema ele é mais complexo, mas acredite, tudo o que você precisa é explicar para o cliente o mínimo, deixa ele decidir, tira a dúvida depois e na hora de montar, respira fundo, aonde você travar, vem na gente aqui que a gente ajuda. Então, esse cliente que eu integralizar, eu vou fazer um novo sistema. Eu acho que vale a pena, mas conversa com ele. E outra, ele vai querer saber se você já botou para funcionar para alguém, se funciona. Vai mesmo. Então, é lógico que vai. Os primeiros nossos teve que ser com gente que mais próxima a gente, entendeu? Com gente mais próxima. Que a gente falou para ele o seguinte, olha, é um modelo que, na minha experiência, não enxerga o risco e que se houver risco, o risco é de ter que gastar aquilo que nós vamos economizar. Só isso. Não, peraí. Então eu vou tentar e o risco é eu ter que pagar o que eu já vou ter que pagar? Ele falou, então eu quero.
Entendeu? Então, nos primeiros momentos, eu fiz isso. Você não precisa ter esse diálogo com o seu cliente. Por quê, Soraya? Porque você pode muito bem virar para o seu cliente e falar assim, olha, eu integro um coletivo de profissionais que atuam no Brasil inteiro. Esse coletivo de profissionais juntos já fez mais de 500 rounds no Brasil inteiro. Tá? E até fora do Brasil. E até fora do Brasil, para brasileiros que estão no exterior. Tá? Então, assim, esse coletivo, hoje em dia, ele aplica uma sistemática nova, que é a sistemática que eu estou botando para funcionar para vários clientes no meu escritório, e eu quero sentar com você para te apresentar essa sistemática nova. Não sou eu que quero, tá? Eu quero só que você saiba se vai ser essa sistemática nova ou antiga, aí a decisão é com você. Ah, mas você tem já fez isso? Sim, esse meu coletivo, esse meu time, ele já vem fazendo isso para vários clientes no Brasil inteiro e está funcionando. Entendeu? É muita informação. Vai devagar. Pois é. Bom? Não, então tá. Se preocupe em levar isso para o cliente. Depois a gente se preocupa em fazer. Tá. Não, então tá jóia. Então, a Elaine fala muito isso. Dá o passo para frente e bota o pé. O chão deu eu botando embaixo. Pois é, vou fazer isso. Não, então tá jóia. Tá certo, então. Soraya, obrigado. Então tá, Márcio. Obrigada, Elaine. Obrigada também por disponibilizar esse tempo aí. Obrigada, tão precioso. Preciosíssimo. Esse tempo vale ouro. E literalmente aqui, né? Muita coisa. Literalmente. Então, assim, e conto com você para ajudar a ensinar os outros colegas como chegar no nível ouro. Não, pode deixar. Pode, a gente combina. Tá certo, então. Tá? Um beijo, Soraya. Obrigada, tá? Vocês também. Bom final de semana. Obrigada, abraço. Tchau, tchau. Tchau.